Bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte e passar para a nossa entrevista com o líder do PAIGC e da coligação Pai Terra Arranca, vencedora das eleições legislativas de junho do ano passado na Guiné-Bissau, com maioria absoluta, é preciso lembrar. Numa situação normal, Domingos Simões Pereira seria agora, como já foi antes, a primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Mas não só o líder da coligação que elegeu a maioria de deputados da Assembleia Nacional Popular não é primeiro-ministro, como a coligação que ganhou as eleições não está à frente do governo, nem o Parlamento está em funções. Aliás, na semana passada, o presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, deu posse a mais um governo de iniciativa presidencial, prática que tem sido comum desde que assumiu o poder em 2020. Agir à margem da Constituição, impedir o poder legislativo e manipular o poder do judicial. Como afirmou na semana passada Xanana Gusmão, o primeiro-ministro timorense, o que se está a passar atualmente na Guiné-Bissau é uma ameaça real à democracia. De 1974 a 2014 foram golpes de Estado. Agora são golpes presidenciais. Com a implantação de um poder autoritário que age à margem dos limites da Constituição, que usa as forças policiais e militares para impor a sua vontade e ameaçar aqueles com quem não concorda ou questionam a sua situação, Sissoko Embaló conseguiu a proeza de unir quase todos os partidos com assento parlamentar contra si. No dia 12 de agosto, foi assinada em Lisboa uma declaração política conjunta, assinada pela coligação Pai Terra Arranca e o Fórum para a Salvação da Democracia, formado pelo MADEM G15, o partido que apresentou Embaló como candidato presidencial, e pela Aliança Cumbalanta, liderada por Nuno Nabian, que foi o primeiro chefe de governo que Embaló nomeou assim que chegou ao poder e demitiu o governo maioritário do PAIGC, do primeiro-ministro Aristides Gomes. Ou seja, este documento foi assinado pelos partidos que elegeram cerca de 95% do Parlamento nas eleições de junho de 2023. Domingos Simões Pereira, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esta declaração política conjunta parece ter tido pouco ou nenhum impacto na maneira de agir do presidente da Guiné-Bissau, que mantém as eleições legislativas marcadas para 24 de novembro e garante que só haverá eleições presidenciais no final de 2025, apesar de vocês insistirem que o mandato dele termina a 27 de fevereiro de 2024, de 2025, peço desculpa. A vossa estratégia falhou com esta declaração conjunta? Absolutamente não, mas antes de mais manifestar também a satisfação de estar cá e merecer o vosso convite. Eu digo que não porque mesmo na altura da assinatura dessa declaração, nenhum de nós alimentava a expectativa de, por força só dessa declaração, que o Presidente fosse alterar a sua posição. O que nós ambicionamos, e mantemos essa ambição, é que o povo guineense, a opinião pública guineense, os parceiros de cooperação nacionais e internacionais possam perceber, possam finalmente compreender que todas as estruturas políticas da Guiné-Bissau partilham a mesma avaliação daquilo que está a acontecer no país. Não é? Eu penso que está muito bem citado o facto de, inclusive, o partido que apoiou Omar Sissoko Embaló nas últimas eleições se dar conta, finalmente, que, de facto, se afastou demasiado daquilo que são os preceitos, não é, constitucionais e legais. Portanto, estamos, de facto, em presença de uma espécie de captura do Estado por parte de estruturas que têm o Sissoko à frente, mas que não respeitam as nossas leis, não respeitam a Constituição. Todos os direitos fundamentais estão suprimidos, as liberdades não existem. Todos os dias temos exemplos, se começasse aqui a enumerar os exemplos de que dispomos, um programa não seria suficiente. Portanto, nessa perspectiva, eu penso que hoje todos os militantes, simpatizantes dos vários partidos, nomeadamente os representados na Assembleia Nacional Popular, mas o conjunto da sociedade guineense tem consciência de ter à frente um regime autoritário que não respeita a escolha livre do povo guineense e perante o qual é preciso encontrar soluções. Mas não acha também que, ou seja, esta declaração política é também uma declaração política para mostrar ao mundo um pouco aquilo que se está a passar na Guiné-Bissau? Mas acha que do mundo houve essa reação? Quer dizer, eu só vi, por exemplo, o primeiro-ministro de Timor-Leste a falar sobre o assunto. Do resto, nos outros parceiros da CPLP, os outros Estados-membros da CPLP, por exemplo, aceitaram perfeitamente que a Guiné-Bissau fosse presidisse a CPLP este ano.
Sim, visto nessa perspectiva, de facto, temos que manifestar alguma incredulidade que os países membros da CPLP e a própria organização tentam gerir com o silêncio, não é, a situação vigente no país. Mas eu penso que houve outras reações. A nível do Parlamento da CEDEAO, houve intervenções muito importantes. O próprio presidente da Comissão da CEDEAO apresentou um relatório bastante factual sobre aquilo que vai acontecendo no país. Mesmo a nível interno tem havido várias vozes que se levantam para fazer coro e dizer que essa é a realidade que se vive no país. Mas eu compreendo a questão. Estamos num espaço fundamentalmente da CPLP, mas nós continuamos a ter esperança de que aos poucos se vão despertando. Despertar até nem diria. Eu penso que todos os países estão conscientes da realidade que se vive na Guiné. O problema é ter coragem de enfrentá-lo, não é? Quebrando aquilo que é o tradicional. O tradicional é não atacar quem exerce o poder. E, portanto, era necessário ter uma entidade que partiu de uma base revolucionária, como é o caso dos atuais dirigentes de Timor-Leste, para dar o pontapé de saída. Mas eu penso que vão seguir outras vozes. Agora, a questão em relação à presidência, a primeira realização da cimeira da CPLP em Bissau e depois a presidência que se presume perspectivar-se para o Umar Sissoko Embalo, não se limita, não é, a questão da cimeira de São Tomé ter decidido que a Guiné-Bissau vai receber a próxima eleição. É importante que a organização tenha presente que as cimeiras acontecem em julho e o mandato do Sissoko Embalo termina em fevereiro. E, portanto, mesmo que se mantiver, eu nem coloco essa questão, se a CPLP optar por manter a cimeira da CPLP em Bissau na data normalmente realizável, perfeitamente, mas não será Sissoko Embalo, porque nessa altura já estará sem mandato, a não ser que a organização CPLP quer ser presidido por alguém que já está fora do mandato. Mas isso é uma opção que a organização, através dos seus órgãos competentes, terão que fazer. Professor, quer Sim, fazer uma pergunta? sim, gostaria. É o seguinte, por um lado, fascina-me bastante a iniciativa que os partidos tiveram, sobretudo tendo em conta o passado violento na Guiné-Bissau. Eu acho sempre muito bom que se recorra aos mecanismos que estão previstos, inclusivamente na própria lei. O que eu me pergunto é se existem possibilidades de escalada ainda dentro do contexto da não-violência, como, por exemplo, a desobediência civil, se estão a pensar nessa ideia como uma forma de continuar a fazer pressão sobre o presidente. Eu penso que, pelo menos o PAIGC e a coligação PAI Terra têm provado, não é, a sua sensibilidade e a sua preferência por ações que não façam apelo àquilo que foram realidades do passado. Não é? Infelizmente, o que se constata, primeiro, é que neste momento o presidente e o regime que o acompanha têm o monopólio da violência, do poder repressivo total, e mesmo essa violência que chega à população é perpetrada por elementos que eram supostos constituir, não é, a força de segurança para a própria população. E, portanto, quer dizer, por um lado, como eu disse, nós preferiríamos que não houvesse necessidade disso, de recurso a outros mecanismos para que as nossas vozes fossem ouvidas. E eu, quando digo as nossas vozes, eu penso que é igual a dizer as vozes do povo sejam escutadas. Infelizmente, o próprio Presidente da República é o primeiro promotor deste quadro de violência. Violência verbal, violência através da supressão de todos os direitos fundamentais dos cidadãos. Não se coíbe de ele próprio, sempre que se sentir inconfortado por alguma palavra, por alguma reação, por alguma posição, é o próprio que telefona às pessoas, não é? A ameaçar, a dizer o que vai acontecer e que acontece a seguir. Portanto, já houve várias situações de pessoas
que relataram terem recebido chamadas telefónicas do presidente a dizer que seriam agredidas, foram agredidas, a dizer que seriam sequestradas, foram sequestradas, a dizer que ele não iria e não vai permitir que ninguém ponha em causa, não é, o seu bom nome e a sua posição, a sua função de Presidente da República. O Presidente confunde o seu estatuto de Presidente da República provavelmente com outras funções que ele terá conhecido no Médio Oriente, junto de outros amigos que ele tem por outras partes do mundo. E, portanto, ele reage sempre de forma violenta, sempre que há uma posição que não coincide com aquilo que ele quer, a forma como ele quer ser retratado. Mas há um aspecto que eu penso que o Presidente não entende. O Presidente não entende que, a partir do momento em que ele exerce essa violência através de terceiros, porque não é ele que vai buscar essas pessoas, não é ele que sequestra essas pessoas, não é ele que bate nas pessoas, mas essas pessoas são batidas sob ordens dele, isso vai durar até que essas forças ganhem vontades próprias. Não é? E quando ganharem vontades próprias, das duas uma, ou temos o anarquismo total, em que vamos ter, eu não quero citar nenhum país, mas eu penso que as imagens que passaram, por exemplo, do Haiti e de outros países, minhas desculpas a quem é do Haiti, não estou a pretender passar uma menção pejorativa, mas dizer que quando o país cai no anarquismo, são pequenos grupos que se vão rivalizando. E quando os partidos se juntam, não é? Todos, para produzir uma declaração política, estamos a dar uma chance a nós próprios, estamos a dar uma chance ao país de podermos voltar a estar alinhados com aquilo que é os princípios constitucionais, que é a única opção para que o país possa preservar a paz. Então, qual será o vosso... Sim, só queria... Desculpa, António. Elisa. Só para concluir aqui o pensamento, porque o que o Domingos Simões Pereira está a dizer levanta para mim uma questão muito importante, pelo menos do ponto de vista acadêmico, né? O que é preciso para além da elaboração de leis e tudo mais, o que é preciso para que a gente garanta a estabilidade dos nossos sistemas políticos, né? Porque uma situação em que todo um país estaria dependente da vontade de uma pessoa está a mostrar que muito provavelmente um país não é autossuficiente para garantir a sua própria legalidade. Aqui eu estou a pensar nos vários instrumentos internacionais que existem, a CEDEAO, a CPLP. Quer dizer, qual seria o papel destas instituições? Tem algum papel a desempenhar nisto? O professor tem razão naquilo que diz. Eu preferiria parafrasear a dizer que, pelo menos, ainda não provamos que somos autossuficientes na capacidade de reverter a situação. Contudo, eu acredito que tem havido não é, uma evolução. Não linear, não é? Nem sempre no sentido positivo, mas tem havido uma evolução. Que evolução é que eu encontro? Eu encontro hoje uma sociedade civil bastante mais atuante, bastante mais verbal, que se expressa e que vem para a frente. É verdade que são reprimidos, são jovens que são levados à esquadra e são espancados da forma como todo o mundo viu. Eu penso que é relevante dizer que em 2014, quando começámos a experimentar essas sevícias e outras situações que se produziram, era praticamente o PAIGC contra o mundo. Não é? O PAIGC é apresentado como aquele partido do passado, retrógrado, partido único, que devia já ser repudiado pelo povo guineense. E pode crer, professor, que levou muito trabalho, muito sacrifício, para que pudéssemos fazer o povo parar e escutar aquilo que nós estávamos a dizer. Tentar chamar a atenção que, feliz ou infelizmente para a Guiné-Bissau, não é? Aquele partido do passado, o partido histórico, o partido da luta de libertação nacional, o partido único,
conseguiu se regenerar e é hoje dirigido por jovens e muito mais jovens do que eu e que estão alinhados com um posicionamento completamente diferente daquilo que é o rótulo que muita gente tenta o fixar. E, portanto, hoje, o que é que nós vemos? Para além da sociedade civil, para além de outras instâncias, nós vemos os próprios partidos políticos, né, que sempre afirmaram categoricamente olhar o PAIGC como um inimigo, como algo estranho, como algo a combater, reconhecer que o PAIGC é portador de uma mensagem, de um projeto de sociedade capaz de pacificar, capaz de produzir pontes de entendimento para que o país possa sair. Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que essa evolução continue. Continue ao ponto daqueles que hoje se alimentam do narcotráfico perceberem que isso não é sustentável. Aqueles que pensam que podem assaltar o Supremo Tribunal de Justiça e impor, não é, uma plenária que lhes seja favorável, que percebam que isso não é sustentável. E temos sinais para acreditar que estamos a dar passos muito mais lentos do que aqueles que nós gostaríamos que acontecessem. Mas estamos a dar passos. Nós vimos recentemente, não é, juízes do Tribunal Militar produzir uma decisão, um acórdão do Tribunal Militar que mandava soltar elementos para os quais não se encontrou nenhuma prova de envolvimento em alguma ação contra o Estado, não é? Que foram levados, presumivelmente, pelo menos por aquilo que os órgãos anunciaram, foram levados ao Estado-Maior, foram guardados sem informação por parte da família durante vários dias, eles aceitarem essa situação, saírem dessa situação de cativeiro e, pelo menos, presumivelmente, para aquilo que nos vai chegando, manterem a sua posição. Portanto, isso são ganhos. São ganhos e aquilo que nós esperamos, todos nós, não só políticos, como ativistas sociais e toda a sociedade guineense, é que estes sinais sejam bem interpretados pela comunidade internacional que é a nossa parceira, não é? E que compreendam que podem servir de catalisadores ou aceleradores do processo. Catalisador não no sentido de substituir aquilo que é a nossa função, mas ajudar-nos a evitar que isto se resolva necessariamente pela via da força, pela via da violência. Essa é a nossa expectativa. A terminar, por exemplo, falámos da CPLP, mas a própria CDAO. A CDAO tem um contingente militar estacionado na Guiné-Bissau. E, portanto, uma missão, uma força que tinha um mandato, tinha uma missão a cumprir. E durante muito tempo, parece que foi fácil ao Umar Sissoko Embalo, não é? Ir às cimeiras, porque só ele participa nas cimeiras, nós não participamos nas cimeiras, nem há cimeiras da sociedade civil. Ir às cimeiras e apresentar a sua versão dos factos, não é? E com base nessa versão dos factos, reforçar o apoio que ele vai mobilizando dos seus pares para continuar, não é, a dirigir o país da forma como vai dirigindo. Hoje, quando nós ouvimos o parlamento da CDAO, praticamente todos, em uníssono, dizerem que não é aceitável o que está a acontecer na Guiné-Bissau e exigirem dos seus chefes de Estado um posicionamento que honre, não é, os princípios para os quais a organização foi criada, nós temos razão para acreditar que foi um passo importante. Decisivo? Não sei, mas acho que vai contribuir para que a própria sociedade desses países exija, não é, uma prestação de conta em relação àquilo que está a acontecer na Guiné-Bissau. Mas em relação à CDAO, por exemplo, o facto de não terem conseguido reverter os golpes no Mali, no Burkina Faso, no Níger, não faz com que também haja por parte da organização um retraimento a querer forçar o Umar Sissoko Embalo a agir dentro da Constituição? Ou seja, não há esse medo de que, usando um discurso mais forte ou usando mesmo a ameaça de uma intervenção dessa força, que isso acabe por ser contraproducente? Essa é uma leitura possível e eu respeito essa leitura. Mas eu penso que a CDAO devia já estar na posição de compreender que também o reverso dessa situação não funcionou. Bem, eu penso que as organizações internacionais
muitas vezes valem não necessariamente por aquilo que executam, mas pelos princípios que defendem, pelas orientações que dão, pelos sinais que deixam emitir. Ou seja, o regime do Umar Sissoko Embalo está confortavelmente instalado, não é? Apoiando-se nas Forças Armadas e nesses apoios, porque não há vozes, não é? a relatar na verdade aquilo que lá acontece. Não é? E por isso, as cimeiras transformaram-se em momentos de... Eu nem encontro o termo. Portanto, os presidentes vão às cimeiras, não falam em nome dos respectivos povos. Não é? E, portanto, tomam medidas no sentido de prevenir eventuais posicionamentos que ponham em causa a sua hegemonia e voltam ao seu país e mantém-se tudo igual. Portanto, os exemplos que o António citou, do Burkina, do Níger, do Mali e da Guiné-Conakry, deviam servir para os nossos chefes de Estado e respectivos governos compreenderem que estão a perder, não é, essa base de sustentação que é o povo. O povo não se sente representado por aquilo que essas organizações fazem. O mesmo está a acontecer em relação à CPLP. E, portanto, vozes como aquela que agora ouvimos de Xanana Gusmão, mais do que confrontar a organização, deve ser entendida como uma oportunidade que se dá à organização para dizer ao Estado em causa, a Guiné-Bissau, podem invocar a vossa soberania. E podem exercer essa soberania por via da força, por via dos militares que vos sustentam. Mas nós temos informação suficiente para daí deduzir que o povo não está satisfeito, as liberdades não estão a funcionar, não é? Os direitos fundamentais não existem e, portanto, nós não podemos levar a nossa organização a alinhar-se com esses princípios. E, portanto, se quer continuar a ser um membro de pleno direito e usufruir daquilo que são as prerrogativas que esse estatuto dão, tem que cumprir um conjunto de preceitos. Eu peço desculpa, já fui longo, mas eu queria aproveitar porque estou a falar da CPLP e eu tive o privilégio de servir na CPLP como secretário executivo e acompanhei o debate muito forte, muito direto, muito frontal que aconteceu na altura em relação à adesão da Guiné Equatorial. E todo mundo dizia, muita gente dizia, não vale a pena, porque na Guiné Equatorial não se respeitam os direitos humanos, colocavam-se muitas questões. Cá fora, falava-se mais da questão da língua. Mas eles falam espanhol. Lá dentro, discutia-se a questão dos direitos humanos. Até que eu, sendo secretário executivo, não é, propus ao Comitê de Concertação Permanente que se enviasse uma missão à Guiné Equatorial para dizer à Guiné Equatorial porque é que a sua adesão não está a ser aceita. Eu conduzi essa missão. Eu sentei-me em representação dos Estados da CPLP com o presidente da Guiné Equatorial, com o governo da Guiné Equatorial para dizer há princípios na CPLP que, se não forem respeitados, não criam condições para que possam ser admitidos como um país membro. E, portanto, essa questão da língua e da cultura é mais uma proforma. A substância é que nós queremos que o povo da Guiné Equatorial veja alguma vantagem no facto do vosso país passar a pertencer a esta organização. E o que é que nós estamos a falar? Tem pelo menos que aderir à abolição da pena de morte, tem que respeitar os direitos fundamentais e assim sucessivamente. Portanto, estabeleceu-se uma espécie de folha de comando e que, se hoje pecarmos no sentido do seu não acompanhamento, estamos a prestar um mau serviço à organização. Mas já nessa altura eu dizia, é muito interessante eu poder vir à Guiné Equatorial e falar com as autoridades. Mas nós não podemos partir do princípio que só porque os outros Estados já são membros, já têm esses assuntos resolvidos. Não os têm resolvidos. Por isso é que a democracia deve ser realmente, não é, um exercício permanente de avaliação desses indicadores. A entrevista já vai longa, não vamos poder seguir muito mais, mas eu queria só fazer uma última pergunta, que é
Vão boicotar as eleições legislativas de 24 de novembro se não houver eleições presidenciais marcadas, ou o que é que vão fazer em relação a essas eleições? Eu tento evitar essas afirmações categóricas, porque quando você está em presença de um regime que tudo o que é musculação, toda afirmação que vá nesse sentido é interpretado como um convite a tal musculação. Nós não somos a favor da musculação. Nós somos a favor do respeito das leis. E eu penso que não exige muito reconhecer que a Constituição da República da Guiné-Bissau diz claramente que a partir do dia 27 de fevereiro de 2025 temos que conhecer o novo Presidente da República. E, portanto, se é o que a lei estabelece, devia ser do próprio interesse do Umaru Sissoko Embalo que houvesse eleições antes do dia 27 de fevereiro, para que, caso ele fosse o vencedor, poder, nessa altura, assumir funções e tranquilamente preparar, não é, a recepção da cimeira da CPLP, marcada, por exemplo, para julho. Portanto, quando à volta de algo tão limpo, tão cristalino, como está definido na nossa Constituição, se cria toda esta confusão, eu penso que o principal objetivo é fazer com que o povo não entenda. O problema é que o povo já entendeu. E não há como reverter essa situação. Não resiste mais uma pergunta. Domingos, teve problemas de relacionamento com o anterior presidente José Mário Vaz. Tem problemas de relacionamento com este presidente. O problema é dos dois presidentes ou é seu? Eu penso que podíamos colocar a coisa de outra forma. O ex-presidente teve problemas com o povo guineense. O resultado das eleições de 2019 provaram isso. Não é? Este presidente está a ter problemas com o povo guineense. Porque, se reparar bem, quem o saúda e quem faz festas com a presença dele são homens armados. São homens armados, não é o povo guineense. E, portanto, eu não me coloco nessa posição. Eu sou simplesmente um guineense tão preocupado como o resto da comunidade guineense em viver num país de paz, um país tranquilo, e poder aportar a minha contribuição para o seu desenvolvimento. Se no curso disso me encontrarem faltas, sou um homem, posso ter erros, que esses erros me sejam apontados e que esses erros sejam objetivamente julgados e não continuarmos nesta procura de elementos. Eu já tive uma situação quase caricata. Tenho um primo que vive na Itália e que uma vez me disse: Domingos, tu já foste acusado de tanta coisa que não é possível que sejas inocente em relação a tudo. Eu disse: bom, se estás cansado de me ver como inocente, escolha uma das acusações que me são feitas e pronto, e vamos viver com isso. Eu gostava de terminar essa questão dizendo-lhe o seguinte: quando nós estamos num país onde graça a corrupção, quando estamos num país que está sequestrado, que está capturado por zonas do crime organizado, quem tenta viver como um cidadão de paz, quem tenta viver como alguém que respeita as leis, transforma-se automaticamente numa ameaça para os demais. E é o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Por uma questão de estratégia, tentam apresentar como se fosse o Domingos o grande problema. Se eu não existisse, espero que exista ainda por algum tempo, mas se eu sair, eu estou em Portugal, posso decidir que, pronto, não há condições para estar na Guiné, vou agora tentar explorar outros domínios. Iriam fabricar outros domínios. Ia surgir outro domingo. E este processo irá continuar. Eu penso que a solução não é essa. A solução é ajudar o povo guineense a decifrar o que está a acontecer no país e, tendo-o decifrado, mobilizar todas as suas forças para dizer, seja as Forças Armadas, sejam os tribunais, seja a sociedade civil, sejam os partidos políticos, que a nossa Constituição é aquela lei
que nós adotamos para regular a nossa vida. E, portanto, quem a infringe tem que merecer o julgamento e tem que merecer punição. Domingos, muito obrigado por ter estado aqui neste podcast. Foi um prazer. Foi um prazer. Abraço. Obrigado. Um abraço, irmão. Como habitualmente, vamos finalizar este episódio de Na Terra dos Cacos com as nossas sugestões. Professor, a minha pergunta habitual, que nos traz hoje? Ok, e hoje volto a ser um pouco egoísta, né? Porque ainda ontem saiu uma nova publicação. É verdade que esta publicação está em língua inglesa, é uma publicação coletiva que tem muitas contribuições de vários académicos africanos, tanto sob a direção de uma colega antropóloga alemã chamada Katharina Schramm e de um colega académico zimbabuiano, Sabelo Ndlovu Gachene. Então eles publicaram um livro com o título, bom, em inglês é Knowing, Unknowing, African Studies at the Crossroads. Portanto, algo como saber e não saber, ou desaprender praticamente, e estudos africanos na encruzilhada. Portanto, que é uma reflexão sobre os estudos africanos, que, é tudo que tem a ver com a prerrogativa que os africanos têm de serem eles a dizer o que é que o continente africano é, o que é que ele quer, de onde é que ele vem e para onde é que ele vai. Então tem boas contribuições aí, e o que é bom, e nem sei como é que nós vamos fazer isto tecnicamente, o que é bom é que o livro é gratuito, né? Portanto pode ser baixado num site aí, não sei se vamos poder incluir isso aí nas notas do podcast, do episódio, porque seria bom para as pessoas poderem aceder. Depois eu também tinha, assim, rapidamente, eu sei que talvez não encaixe bem com a altura em que nós vamos publicar o episódio, mas há um evento muito interessante em Angola, o Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola, que é a comemoração do centenário de Wanyenga Chito, com uma mesa redonda sobre o mestre da moda, né? Que eu acho bom, sempre uma personagem muito interessante, e sobretudo para Moçambique, neste período eleitoral há muitos mestres da moda, né? Isso vai ser no dia 4 de setembro, às 15 horas, né? Mas vai ser tanto virtual. Então, se as pessoas puderem, eu acho que há de ficar um registro disso aí, e quem estiver interessado pode lá ir ver na página do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica de Angola. Quando nós tivemos, quando publicamos este episódio já passou, porque foi terça-feira, mas pronto, mas há o registro e as pessoas podem sempre voltar para ver. É preciso lembrar que estamos a gravar isto sexta-feira, portanto. Portanto o episódio vai para o ar na quarta-feira. Eu, pelo meu lado, venho falar de um lançamento da Africa Focus Books, que é uma editora da Africa World Press, que vai ser inaugurada com o lançamento de uma coleção de ensaios sobre o tema da solidariedade global no século XXI, chamado None of Us is Free Until All of Us Are Free. Nenhum de nós é livre enquanto não formos todos livres. No prefácio, a ex-primeira-dama de Moçambique e da África do Sul, é preciso sempre dizer isso, Graça Machel, escreve: os capítulos desta coletânea constituem um grande recurso para os que se dedicam ao árduo trabalho de criar e manter redes de solidariedade de ativistas, organizações e instituições. As vozes que encontrará nestas páginas ilustram bem estas ligações transfronteiriças que nos ensinam e inspiram a todos. O livro estará disponível a partir de outubro-novembro, embora o seu lançamento oficial seja só no encontro anual da African Studies Association, que se realiza em Chicago entre 12 e 14 de dezembro. E com isto tenho dito, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua sabedoria, e voltamos no próximo episódio. Tá bom. O público fica no ouvido.